Bom dia, gente. Uma honra estar aqui com vocês e hoje o assunto é, no mínimo, fenomênico. Sim. Então eu propus a compartilhar com vocês um pouco da minha história com a fenomenologia, com a paranormalidade e a sobrenaturalidade. Então eu nasci com dons e com uma abertura para as comunicações com seres multidimensionais, formas de pensamento e o mistério. Desde criança se apresentou a primeira vez quando eu tinha entre 8 e 9 anos. A minha mãe era casada com Augusto César Vanucci, que era um diretor de televisão da Globo, já muito instruído em mediunidade, envolvido com grandes mestres como Arigó, Dr. Fritz, Chico Xavier, com inúmeros médiuns e paranormais da época dele. Então ele soube encaminhar e direcionar isso na minha vida. Os seres multidimensionais são diferentes de espíritos, de se comunicar com espíritos, e muito diferente de você se comunicar com forma pensamento. Então a gente tem um exemplo de seres multidimensionais no filme Interestelar, que é como se fosse um desdobramento do ar, um leve... A imagem fica... Você vê que há alguma coisa transparente se movendo ali. Você consegue... Foi a forma como eles encontraram de retratar seres multidimensionais, inteligências multidimensionais que se relacionam conosco, tá? Ali, então, se relacionando com a atriz e o ator na cabine da espaçonave, no cosmos, há esse momento de interação de um ser multidimensional com ela. Então, esses seres multidimensionais existem, são inteligentes, e muito difícil é você se comunicar com eles, você vê-los e mais ainda se comunicar com eles. Por quê? Porque você tem que ter uma sutilização do corpo, um preparo mental, porque eles são inteligentes e eles não têm, a maioria deles, a intenção de chocar, mas tem aqueles que têm. Existem os seres multidimensionais que agem para o bem e existem também os que agem para o mal. E mais, existem esses seres multidimensionais que são manipulados por homens encarnados, tá? Para o bem ou para o mal. Tudo que há na Terra, o homem, como disse Jesus, pode ter domínio, inclusive da sobrenaturalidade, inclusive do que é multidimensional. Jesus promoveu inúmeros milagres de ordem sobrenatural. Então a minha experiência começa desde criança. Vanucci retratou a minha paranormalidade sob orientação de Chico Xavier em todos os especiais da Globo que eu fiz. E no Plukt Plaktizum, então, a forma como Vanucci encontrou de retratar a minha comunicação com seres inteligentes multidimensionais foi colocar um carrinho de bebê que falava uma língua que só eu entendia. E por isso, então, eu sabia como conduzir a nave espacial com os meus amigos. Então, num outro especial, ele me colocou como uma cientista que hackeava o corpo da minha mãe, que entrava dentro do corpo da minha mãe para analisar e contar para 2 amigos que eu diminuí, e nós entramos no corpo da minha mãe e vamos então conhecendo o corpo humano.
Maravilhoso, o cérebro era o Ney Matogrosso. Amo. E aí, ele retratou em todos esses especiais, por orientação de Chico, os dons do qual eu nasci. Para se relacionar com espíritos é uma preparação. Para se relacionar com formas de pensamento é outra. Para se relacionar, ou seja, entrar em comunicação, ver é uma preparação. Se comunicar é outra. Para você se comunicar, entrar em uma conversa, você terá de dominar o tempo e espaço. Então, eu me isolei no interior de São Paulo, na cidade de Piracaia, por mais ou menos 6 anos, para o estudo da fenomenologia que está comigo desde criança. Então, me isolei sem televisão, sem rádio, sem relacionamento afetivo de nenhuma forma, sem estímulos da vida terrestre, para o estudo, a concentração do sobrenatural, do paranormal e da fenomenologia. Como essas inteligências estão comigo, estão ao meu redor, na minha vida desde criança, quando eu cheguei, eles já sabiam que eu estava para a investigação, o contato e a troca. Havia uma expectativa muito grande. Então, logo quando eu cheguei, eu vivi a experiência com seres multidimensionais mal intencionados de instalação de um chip aqui nas minhas costas, de comando humano, de controle e comando. Este chip foi colocado aqui para dar, de controlar a Kundalini, a energia central do corpo, para você ter reações, pensamentos, ações de comando dessas inteligências. Isto foi gravado. O momento em que isso aconteceu na minha vida, por já sabermos, por já termos as informações, eu e as pessoas que registram minha vida, por sorte, meu computador estava aberto, ligado, a câmera do meu computador estava gravando e tudo se deu no sofá, em frente ao computador, e tudo foi gravado. Então, é algo que eu não desejo para ninguém. Para muitas pessoas, isto é instalado sem que a pessoa tenha consciência. Existe uma situação? Existe, mas a pessoa não vai tomar consciência daquilo que aconteceu. No meu caso era diferente. Eu sabia o que estava acontecendo. E pela forma que estava acontecendo, eu sabia que aquilo que estava sendo colocado era contra a minha vontade. Eu levei muitos anos em comunicação, em entendimento com essas inteligências, para não morrer, não enlouquecer e ter o domínio da minha vida terrestre. A maioria das pessoas enlouquece e morre. Esses chips podem gerar no corpo da pessoa qualquer doença. Pode fazer manifestar qualquer doença nos órgãos. Esse chip pode controlar o que você fala, o que você pensa, o que você come, o que você bebe. Pode alterar completamente a sua personalidade. Tá? Então, eu levei muito tempo dominando as minhas reações
junto a essa descarga elétrica nas terminações nervosas do corpo que dão de comandar as suas ações, os seus sentimentos, as suas reações. Como funciona o comando? Através de uma mente encarnada, através de estímulo. Estímulo sugestivo, estímulo inflamatório, ou seja, provocação, injustiça, vingança, mentira, envenenamento, disputa, conflito, tudo que é inflamatório acende o comando do sistema nervoso sobre domínio do multidimensional. Então você dá de agir, fazer aquilo que a pessoa quer. Você não tem domínio sobre as suas reações, você não tem domínio sobre as suas emoções, você não tem domínio sobre o seu comportamental, emocional, suas ações. Então é muito delicado, é muito difícil. Isso acontece com pessoas muito mais do que as pessoas podem imaginar. Isso está na obra de Trigueirinho, pode ser visto na obra de Trigueirinho, pode ser visto na obra de Chico Xavier, pode ser visto na obra de muitos pesquisadores do multidimensional de inteligências da NASA. Ok? E é uma experiência apavorante quando o chip é colocado para te prejudicar. Também pode ser colocado um chip para genializar uma pessoa, para potencializar uma pessoa sob comando. Mas nunca se esqueça, a pessoa está sob comando. É importante saber isso. Então, esta é uma ação de usufruto de uma inteligência que não possui o racional de bem e mal. A inteligência que vem e instala o multidimensional não tem consciência de estar fazendo algo bom ou mal, está obedecendo um comando. O bem e mal está no operador desta inteligência. Então você tem de harmonizar com o operador, você tem que dominar a corrente elétrica de comando no teu corpo para estabilizar os efeitos. Muitas vezes são feitas cirurgias espirituais para a retirada, mas quase sempre deixam sequelas gravíssimas nas pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que eu, como mulher sozinha, eu gosto de viver sozinha, eu preciso, porque eu sutilizei muito o meu corpo, eu tenho uma hipersensibilidade clinicamente validada e eu preciso organicamente de uma certa reclusão dos estímulos normais e naturais da sociedade, né? Porque eu acabei expandindo demais o meu campo eletrônico, sutilizando demais, e tudo isso mexe com o sistema nervoso. Todas as mulheres possuem o sistema nervoso alterado, porque dão a vida, portanto recebem descarga elétrica de vida, gerando vida. Seu sistema nervoso é diferenciado dos homens, e por isso mesmo que as mulheres se alteram, se inflamam, tudo, porque o sistema nervoso das mulheres já é
hipersensível para alteração, porque esta alteração é o que gera vida, é o que gera potência, é o que gera luz, é o que gera descarga atômica. Então, é muito delicado conviver, sobreviver a isso, ok? É um experimento que eu agradeço a todas as forças espirituais que estão comigo, agradeço a todos os mentores, agradeço a coragem que Deus me deu para atravessar. Tudo isso está registrado. Tudo isso está registrado, toda a experiência, porque não só esta fenomenologia, mas muitas outras se dão através da minha vida. Por isso mesmo eu levo uma vida diferenciada, né? E eu sou muito grata, eu amo o que eu faço, eu amo a experiência de lidar com o mistério, a experiência de ter acesso a outras realidades, outros mundos e outras inteligências. Então, algo que eu quero dizer para vocês é assim: o que é a mente do homem original, da proposta do homem cósmico? Impessoalidade. Então, por exemplo, é normal que as pessoas esperem que eu tenha ódio de alguém que faz algo para mim, que eu rejeite, que eu combate, mas isso não é possível, porque eu não estou vendo a programação que leva a pessoa a reagir, a agir. Eu estou vendo um filho de Deus em evolução, como eu. Então, quanto mais as pessoas julgam no outro aquilo que enxergam como negativo, rapidamente isso se materializa na vida da pessoa, porque tudo é espelho. No filme Superman, você vai ver que os 3 seres de preto que vêm para atacar o Superman, eles usam placas gigantescas de espelho para mandar o que está neles para o Superman, para potencializar o que está neles para o Superman. Então, o que precisa entender, por exemplo, essa manhã foi muito interessante, porque uma pessoa me ligou para criticar a respeito da minha visão, do que eu assisto, do que eu faço, e no final das contas eu falei: olha, tudo que você está criticando, você está exercendo. Por quê? Porque você está me impondo ser como você quer. E a partir do momento que eu não sou como você quer, você se torna cruel, vingativo, punitivo, ameaçador, mesmo sendo meu amigo e, entre aspas, estando do meu lado. E isso você vai ver analisando friamente, impessoalmente, em tudo, sendo absolutamente honesto. Sendo um cientista de razão, de análise, você vai ver em tudo. Então, uma pessoa vem, não faça isso, não vá na festa. A outra pessoa não assiste a live, não isso. Eu vou deixando de ser eu para ser o que os outros querem por conta dos seus julgamentos. Por conta do seu racional, do seu conceitual a respeito do outro. O outro é responsabilidade do outro. Eu não me relaciono com o que a pessoa me dá. Para mim, eu me relaciono com o que a pessoa oferece para o mundo de si. E se aquilo tem uma qualidade, tem um valor, eu me relaciono. A pessoa gostando de mim ou não, porque isso é da pessoa, não é meu. Esta é a inteligência a serviço da sua evolução. Neutralidade, impessoalidade. Mas temos de sobreviver a todos os comandos dos homens sobre o outro. A tentativa de manipular,
controlar, idealizar, rotular o outro de bem, mal, inteligente, burro. Tudo isso te torna terrestre, não genial, não evolutivo, limitado. Isso não sou eu que estou falando, isso são os estudos. E se você pegar a lei crística, então você vai encontrar esse resumo: não julgar o teu próximo, perdoar 77 vezes, amar como a ti mesmo, conhecer a si mesmo. Então, quando você se conhece, você sabe que aquilo que você condena no outro, você condena, tá em você. Então, você tendo o domínio do eu, do racional, do conceitual, você entra, através de muito trabalho, no tempo e espaço não terrestre. E então você começa a entrar em contato com tudo que está nos mundos fora do tempo e espaço. São poucas as pessoas que têm essa habilidade. Eu nasci com essa habilidade, tive que aprender a dominar e a utilizá-la para meu bem, para não ficar louca, né? Mas foi uma experiência muito dolorosa, assustadora, e eu poderia falar muito mais sobre isso, mas esses implantes acontecem muitas vezes por orientação de pessoas encarnadas, por pessoas que têm contato com esses multidimensionais, contato com inteligências extraterrestres, contato com o mundo fenomênico, e que então podem agir para o bem ou para o mal, mas tudo é controle e comando, e nós devemos adquirir no maior tempo possível o domínio de si, a maestria e o Deus interior, para a experiência individual ser uma experiência proveitosa, evolutiva. É preciso que você domine o mundo. Portanto, Jesus disse: eu venci o mundo. É exatamente disso. Na verdade, seria: eu venci os mundos. E me tornei, então, um filho de Deus original, legítimo, em pleno funcionamento. Gratidão a todos, poderemos falar muito mais sobre isso mais para frente.